Você sabia que no Ártico alguns comem pele de baleia crua como se fosse um chiclete da morte? Ou que o sangue de foca é bebido como um elixir para desafiar o gelo? Prepare-se para uma viagem ao fim do mundo, onde o frio de menos 64 graus Celsius não é apenas um número, mas um assassino silencioso que os Inuit aprenderam a enfrentar com cada mordida. Neste vídeo, revelaremos os 15 alimentos que transformam um inferno gelado em um banquete de sobrevivência. De peixe congelado que estala como vidro a um sorvete que não precisa de freezer. Cada sabor é uma história de resistência, um segredo milenar que pode fazer você questionar tudo o que sabe sobre comida. Você se atreve a descobrir como se come para vencer a morte no lugar mais brutal do planeta? Bem, vamos começar. Os números não são ditos, apenas aparecem na tela. Quando as temperaturas caem a um arrepiante menos 84 graus Fahrenheit, a última coisa que se esperaria é ver alguém saboreando um picolé de peixe. No entanto, para os Inuit do Ártico, o peixe cru e congelado não é apenas uma escolha culinária, é uma brilhante estratégia de sobrevivência. Mas como isso poderia ser uma forma de sobreviver? Bem, no ambiente hostil do Ártico, cozinhar nem sempre é prático ou possível. O combustível é precioso. As expedições de caça podem durar dias, e às vezes a solução mais simples é a mais eficaz. Entra o quack, peixe congelado tão sólido que você poderia usá-lo como martelo antes de jantar. Muitos forasteiros se perguntam se está frio demais para comer, mas esse é exatamente o ponto. O Ártico é o freezer da natureza, conservando o peixe em condições prístinas sem nenhum equipamento sofisticado. Os Inuit o cortam em fatias finas e translúcidas, comendo-o como se fossem batatas fritas naturais. As baixas temperaturas não apenas preservam a carne, mas também os nutrientes vitais que se perderiam ao cozinhar. E aqui, algo surpreendente. Essa prática tradicional preveniu o escorbuto por gerações. Enquanto os primeiros exploradores sofriam com deficiências vitamínicas, os Inuit prosperavam comendo peixe cru com vitamina C, um nutriente que normalmente é destruído ao aquecer. Seu sabor não se parece em nada com o peixe processado do supermercado. O peixe ártico fresco e congelado tem um sabor limpo e sutil, que se intensifica ao derreter um pouco na boca. A textura começa como cristais de gelo crocantes e depois se torna surpreendentemente amanteigada. É como sushi que responde com um congelamento cerebral. Também tem um lado prático. Ao viajar por massas de gelo em temperaturas tão frias que o hálito congela no ar, parar para cozinhar é um luxo. Pegar uma fatia de peixe congelado fornece imediatamente proteína e gordura, os dois nutrientes que o corpo desesperadamente precisa para gerar calor. De fato, seu corpo trabalha mais para aquecer o peixe congelado uma vez ingerido, o que ajuda a elevar sua temperatura interna. É como fazer pulos internos sem se mover. Esse impulso metabólico é uma razão pela qual os alimentos crus e congelados são tão importantes na dieta ártica. Por milhares de anos, os Inuit confiaram nesse método engenhoso de conservação. Sem refrigeradores, sem conservantes, sem cozimento. Apenas proteína pura e rica pronta quando a fome aparece. Hoje em dia, muitas comunidades Inuit ainda guardam quack em freezers, levando uma tradição ancestral ao mundo moderno. Esse peixe congelado pode parecer extremo para os forasteiros, mas é apenas o começo da sabedoria alimentar de sobrevivência ártica. Esta extraordinária fonte funciona como um pacote completo de sobrevivência no clima mais severo do planeta. Sobreviver a temperaturas abaixo de zero requer mais do que qualquer alimento. Requer algo que te aqueça por dentro. A carne de foca produz esse efeito interno de forno graças ao seu alto conteúdo de ferro e gordura. O ferro na carne de foca supera o da carne bovina em quase 4 vezes, tornando-a um construtor de sangue ideal em um lugar onde vegetais verdes são quase inexistentes. Os caçadores Inuit perseguem focas com incrível paciência, às vezes esperando horas junto a um buraco de respiração no gelo. Mas a espera vale a pena.
uma foca mediana fornece aproximadamente 40 libras de carne e gordura, suficiente para alimentar uma família pequena por vários dias no frio implacável. A versatilidade na preparação demonstra a engenhosidade inuit em sua forma mais simples. Pode ser comida crua e congelada, tão fresca que quase late. Se há tempo para cozinhar, a carne se transforma em um ensopado substancioso. Durante o verão, é pendurada em tiras para secar ao vento ártico, criando uma espécie de charque que dura durante as longas viagens de caça. Mas talvez o mais fascinante é que nada se desperdiça, e já veremos. Mas antes, o quack que estala ou a carne de foca que aquece te impressionaram. Dê um like, inscreva-se e ative o sino para não perder esta odisseia. Junte-se à nossa tribo e continuemos caçando histórias épicas. Bem, continuemos. O fígado contém mais vitamina A do que quase qualquer outro alimento no planeta, deixando a cenoura totalmente ridícula. Até o sangue se torna uma potência nutricional, misturado em sopas para criar um caldo rico em ferro que combate a constante ameaça de anemia em uma região com pouca luz solar. Por gerações, os Inuit criaram uma versão fermentada chamada igunak, envelhecendo cuidadosamente a carne em condições específicas. Embora o aroma forte possa desafiar um nariz não treinado, o processo de fermentação gera bactérias benéficas e conserva nutrientes cruciais. Essa técnica representa milhares de anos de ciência alimentar desenvolvida sem um único laboratório. A carne de foca também provoca uma resposta fisiológica única. Após seu consumo, o sangue se dirige ao sistema digestivo para processar os nutrientes densos, gerando uma sensação de calor corporal. Os viajantes árticos costumam consumi-la antes de dormir ao ar livre, pois esse sistema de aquecimento interno os mantém aquecidos durante a noite. O conteúdo de gordura merece menção especial. Cerca de 27% em alguns cortes proporciona a densidade calórica necessária quando o corpo gasta energia apenas para manter sua temperatura. Essa gordura não é apenas combustível. Também contém ácidos graxos ômega 3 específicos que protegem contra doenças do frio e mantêm o cérebro funcionando em ambientes onde cometer erros pode ser fatal. As análises nutricionais modernas confirmaram o que os Inuits sabiam por observação e tradição. A carne de foca contém exatamente a combinação necessária de nutrientes para sobreviver ao frio extremo. Não é apenas comida. É uma estratégia completa de adaptação ao ambiente contida em uma única fonte de proteína. Tão essencial quanto a carne de foca permanece, às vezes é necessária uma gordura ainda mais especializada para sobreviver ao frio. Outro manjar ártico que pode levantar sobrancelhas entre os forasteiros é o muktuk, a combinação tradicional de pele de baleia e gordura, que serve tanto como alimento quanto como medicina no norte gelado. O primeiro encontro com o muktuk é inesquecível. 3 camadas distintas criam um padrão visual que lembra um sanduíche monocromático. A camada superior é uma pele enegrecida, seguida por uma fina membrana branco-rosada e, finalmente, a preciosa gordura. Essa arquitetura natural não é apenas interessante visualmente. Cada camada aporta diferentes nutrientes e texturas à experiência gastronômica. A textura define o muktuk mais do que seu sabor. A pele oferece uma resistência parecida com borracha densa, que faria até a carne seca mais dura se render. A gordura abaixo derrete lentamente, liberando uma essência amanteigada que cobre a boca. Os que o provam pela primeira vez costumam ter dificuldades com a combinação. Mastigar a pele requer determinação, enquanto a gordura se dissolve com surpreendente rapidez, uma vez que atinge a temperatura corporal. Nutricionalmente, o muktuk é uma potência. Uma porção de 100 gramas entrega mais vitamina C do que 5 laranjas, resolvendo o desafio ártico de obter esse nutriente essencial quando não há plantas disponíveis. A gordura contém vitamina D, crucial em regiões onde o inverno traz meses sem sol. A evolução não poderia ter desenhado um alimento mais perfeito para esse ambiente, mesmo se tivesse tentado. A coleta do muktuk envolve comunidades inteiras durante a caça de baleias, um evento carregado de significado cultural
e normas estritas de coleta. Após uma caça bem-sucedida, o muktuk é dividido entre as famílias segundo práticas tradicionais que permaneceram quase inalteradas por milênios. Os métodos de preparação variam entre as regiões árticas. Algumas comunidades preferem seu muktuk completamente cru e congelado, como o picolé mais extremo da natureza. Outras o fervem brevemente ou o conservam em molho de soja, uma adaptação recente que mostra a troca cultural em ação. Alguns lares inuit modernos até o cortam em cubos e o salgam antes de congelar, criando bocados práticos. O sistema digestivo reage de forma dramática ao consumir muktuk. Seu alto conteúdo de gordura desencadeia uma intensa resposta metabólica, gerando uma quantidade significativa de calor corporal. Um efeito de forno interno literal que pode parecer como aumentar o termostato durante os meses de inverno. Essa propriedade o torna especialmente valioso antes de realizar atividades ao ar livre em condições extremas. Mais surpreendente ainda, o muktuk fornece uma forma concentrada de ácidos graxos ômega 3 e antioxidantes, que protegem as células cerebrais contra danos oxidativos, algo particularmente importante em um ambiente onde pensar com clareza pode ser a diferença entre a vida e a morte. As qualidades protetoras para o cérebro dessas gorduras marinhas foram relacionadas com taxas notavelmente baixas de certos transtornos cognitivos em comunidades árticas tradicionais. Para os Inuit, o muktuk transcende o meramente alimentar. Ele engloba identidade cultural, conhecimento de sobrevivência e laços comunitários forjados ao longo de milhares de anos de adaptação ao Ártico. Cada mordida conecta o comensal moderno com seus antepassados, que desenvolveram essas tradições alimentares por meio de observação cuidadosa e necessidade. Embora o muktuk ofereça uma nutrição excepcional baseada em gorduras, às vezes é necessária carne muscular com propriedades diferentes para manter o equilíbrio na saúde. É então que o foco muda do mar para a terra. Entra o caribu, um alimento básico essencial do Ártico, que aporta outro tipo de nutrição à mesa. Diferentemente dos ricos alimentos marinhos cheios de gordura, a carne de caribu é magra, repleta de proteínas e crucial para manter a força. É como adicionar vegetais a uma refeição, exceto que esses vegetais têm chifres e sabem esquivar-se dos caçadores. A relação entre os Inuit e o caribu remonta a milhares de anos, registrada em pinturas rupestres de mais de 8.000 anos. Essas obras mostram cenas de caça quase idênticas às práticas que continuaram até o século XX, demonstrando que, quando se encontra uma boa técnica de caça, ela dura mais tempo que a maioria das resoluções de Ano Novo. A carne de caribu se distingue da carne comercial de boi em vários aspectos importantes. Sua cor vermelha escura revela uma capacidade extraordinária de transportar oxigênio, necessária para animais que migram centenas de milhas pela tundra. Isso se traduz em níveis de ferro aproximadamente 4 vezes mais altos que o gado criado em fazendas. Se o espinafre fazia Popeye forte, a carne de caribu o teria enviado à lua. A carne magra contém apenas 2% de gordura em comparação com 15 a 20% da carne bovina doméstica, mas proporciona mais ácidos graxos ômega 3 que muitas espécies de peixe devido à dieta do caribu baseada em líquens e plantas silvestres. Número 7. Fígado, coração e língua de caribu, tesouros da caça. Quando a caça é bem-sucedida, nada se desperdiça. A língua, considerada uma iguaria, contém gorduras especializadas que fornecem energia durante o frio extremo. O coração e o fígado aportam vitaminas B e ferro concentrados. Até o conteúdo estomacal é consumido, proporcionando matéria vegetal pré-digerida em uma região onde a vegetação é escassa. Basicamente, o caribu faz a salada por você. Os ossos se tornam ferramentas, bases para sopas e reservas de tutano, os tubos alimentícios de emergência da natureza armazenados dentro das patas. A preparação mais engenhosa do caribu poderia ser o pemmican, o alimento de sobrevivência original que antecede as barras de energia modernas por milênios. O pemmican tradicional combina carne de caribu seca com gordura derretida
e às vezes bagas. Essa mistura pode durar anos sem refrigeração e oferecer nutrição completa em forma compacta. Quando sua barra de proteína moderna vence em 6 meses, o pemmican ri de sua fraca vida útil. Uma libra de pemmican proporciona aproximadamente 3.000 calorias, energia suficiente para sustentar trabalho físico intenso em temperaturas abaixo de zero durante um dia inteiro. Caçar esses animais requer habilidade extraordinária. O caribu possui visão que detecta movimento a mais de meia milha de distância. Seu olfato os alerta da presença humana de ainda mais longe. Os caçadores bem-sucedidos devem tornar-se quase invisíveis, usando técnicas como rastejar contra o vento por horas em terreno rochoso, basicamente jogando o jogo de estátuas mais desconfortável e arriscado do mundo. A recompensa justifica essa paciência. Um único caribu mediano rende cerca de 90 libras de carne, suficiente para alimentar uma família por semanas. O que torna o caribu particularmente valioso é sua confiabilidade ao longo das mudanças sazonais. Enquanto os mamíferos marinhos podem tornar-se inacessíveis durante as transições de gelo, o caribu migra em padrões previsíveis por terra. Suas patas agem como raquetes de neve naturais, permitindo-lhes viajar por paisagens nevadas que prenderiam outros animais. A mãe natureza lhes deu calçados especiais, enquanto o resto de nós tem que ir a lojas de artigos para camping. A conexão espiritual com o caribu vai além do meramente alimentar. Muitas comunidades inuit mantêm cerimônias de caça em honra ao espírito do animal, refletindo uma visão de mundo que reconhece a dependência mútua em vez da simples extração de recursos. Esse respeito se manifesta em práticas destinadas a assegurar que as populações de caribu permaneçam saudáveis para as gerações futuras. Embora o caribu aporte proteínas e minerais essenciais, às vezes uma fonte de energia mais doce ajuda a manter o moral alto no frio amargo. Agora, a pergunta é: pode existir sobremesa no Ártico? A resposta vem na surpreendente forma do akutak, o sorvete tradicional inuit, que tem pouco parecido com os doces açucarados encontrados nos freezers do supermercado. Após uma refeição farta de caribu, essa mistura única proporciona tanto prazer quanto calorias essenciais. Diferentemente do sorvete convencional, o akutak não contém laticínios. A base começa com gordura animal, tradicionalmente de caribu, alce ou foca, batida até atingir uma consistência leve e fofa. A alternativa original sem laticínios que faria as lojas de alimentos saudáveis modernas sentirem inveja. Esse processo transforma uma gordura densa e rica em calorias em uma textura aerada, notavelmente semelhante ao creme chantilly, apesar de ser feito em um ambiente onde não existem vacas. A gordura serve para muito mais que uma base cremosa. Em temperaturas que alcançam menos 64 graus, consumir gorduras concentradas fornece ao corpo um combustível de combustão lenta necessário para gerar calor durante a noite. Uma xícara de akutak tradicional aporta aproximadamente 800 calorias, quase a metade do requerimento diário de uma pessoa que realiza atividades físicas intensas em condições de frio extremo. O que faz o akutak realmente especial é a adição de bagas árticas colhidas à mão. Essas pequenas frutas realizam milagres botânicos ao sobreviver em um clima onde a maioria das plantas não pode completar um ciclo de crescimento. Amoras pretas, cloudberries, salsaparilhas e mirtilos aportam vitaminas essenciais à mistura, junto com doçura natural. Essas bagas sobreviveram à era do gelo enquanto os dinossauros se renderam. Isso sim é resistência. Seu sabor intenso se concentra durante as temperaturas de congelamento, criando explosões brilhantes de sabor contra o fundo rico da gordura animal. O ingrediente final pode levantar sobrancelhas: neve. Neve limpa e recém-caída é incorporada à mistura, criando bolsos congelados ao longo da sobremesa. Essa adição transforma a textura em algo entre sorvete e sorbet, os cristais de gelo gratuitos da mãe natureza, sem processamento requerido. Preparar akutak se torna um evento comunitário, especialmente durante celebrações.
O processo começa com um recipiente limpo e gordura recém-derretida. Tradicionalmente, as mulheres batem a gordura à mão, um processo trabalhoso que pode levar até 1 hora. O treinamento de braços original antes que existissem academias. Cada movimento introduz ar, criando uma textura cada vez mais leve. A transformação parece mágica. A gordura densa e translúcida se torna branca, fofa e dobra seu volume. As receitas familiares são transmitidas de geração em geração, com cada lar mantendo leves variações que se tornam motivo de orgulho. Algumas famílias adicionam uma pitada de sal para realçar a doçura. Outras incorporam diferentes combinações de bagas segundo a disponibilidade sazonal. As adaptações modernas podem incluir uma colher de açúcar, embora os tradicionalistas sustentem que esse aditivo reduz a complexidade do sabor natural. O momento nutricional do akutak é particularmente astuto. Consumido após refeições ricas em proteínas, a combinação de gordura e bagas ajuda a retardar a digestão, estendendo a sensação de saciedade durante as longas noites de inverno. As bagas aportam vitamina C, que protege contra o escorbuto, enquanto a gordura entrega vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, todas críticas para o sistema imunológico em ambientes difíceis. Em um lugar onde as sobremesas convencionais congelariam tão duras quanto uma rocha, o akutak se mantém na consistência perfeita para comer. Sua composição engenhosa reflete uma compreensão profunda dos recursos disponíveis e das necessidades nutricionais. Um sorvete que funciona como alimento de sobrevivência, o que o torna possivelmente a única sobremesa que poderia salvar sua vida. Enquanto o akutak satisfaz o gosto por doces, o ambiente hostil do Ártico exige uma adaptação constante nos hábitos alimentares. O próximo alimento notável no arsenal de sobrevivência inuit demonstra como eles dominaram não apenas a caça terrestre, mas também as desafiadoras águas sob o gelo. O char ártico é um testamento de perfeição evolutiva. Esses peixes permanecem ativos em águas com temperaturas pouco acima do ponto de congelamento, condições que imobilizariam a maioria das espécies. Seus corpos produzem um composto anticongelante natural que evita que seu sangue cristalize, mesmo ao nadar em águas frias o suficiente para entorpecer instantaneamente as mãos humanas. A evolução lhes deu roupa íntima térmica integrada, enquanto outras espécies fugiram para o sul. O que torna o char ártico verdadeiramente excepcional é sua densidade nutricional. Uma única porção de 170 gramas, 6 onças, contém mais de 2.000 miligramas de ácidos graxos ômega 3, mais do dobro do que contém o salmão de criadouro. Essas gorduras essenciais mantêm a função cerebral e a estabilidade do humor durante os longos e escuros invernos árticos. Sua carne também contém vitamina D, crucial durante os meses sem sol. Basicamente, sol líquido em cada mordida. A aparência impressionante do char ártico aporta uma beleza inesperada à paisagem austera. Seus corpos prateados apresentam manchas rosadas ou vermelhas ao longo dos lados, enquanto sua barriga brilha em tons de laranja ou vermelho brilhante durante a temporada de desova. Essa coloração vibrante provém de compostos carotenoides, que também agem como poderosos antioxidantes quando consumidos. A Mãe Natureza criou o único alimento que parece um pôr-do-sol nadador e funciona como medicina preventiva. Capturar char ártico demonstra a máxima expressão da engenhosidade inuit. Os métodos tradicionais incluem o jigging, uma técnica em que uma isca esculpida em osso, unida a uma linha de tendão, é manipulada através de buracos cortados no gelo de até 2 metros de espessura. O movimento imita uma presa ferida, desencadeando o instinto predador do char. Sistemas mais elaborados utilizam muros de pedra construídos em zonas rasas para guiar os peixes migratórios a áreas de coleta durante as temporadas de desova. A versatilidade na preparação do char ártico mostra uma adaptabilidade prática. Durante o inverno, pode ser comido completamente cru e congelado, oferecendo sustento imediato durante as viagens. No verão, é deixado secar ao ar em suportes, criando um produto tipo charque com proteína concentrada
que se mantém comestível por meses. O defumado é feito com madeira flutuante ou salgueiros anões, aportando sabor e estendendo a vida útil. Cada método se alinha perfeitamente com os recursos disponíveis e as necessidades sazonais. O mais impressionante é a resiliência no ciclo de vida do char. Algumas populações nunca abandonam a água doce, enquanto outras migram entre rios e o Oceano Ártico, uma transformação fisiológica que lhes permite adaptar-se a mudanças entre água doce e salgada. Essa capacidade lhes permite acessar múltiplas fontes de alimento, crescendo maiores e mais gordos que as populações que permanecem em água doce. Esses peixes mudam entre salgado e doce mais facilmente que muitas pessoas mudam entre café normal e descafeinado. Os locais de pesca de char ártico são mantidos como segredos muito bem guardados. É um conhecimento transmitido por gerações. Os melhores sítios combinam condições ótimas de água com comportamentos previsíveis dos peixes, permitindo colheitas confiáveis ano após ano. Essa sabedoria geográfica representa séculos de observação codificada na memória cultural, um mapa de sobrevivência que não aparece em nenhuma carta náutica. A relação entre os Inuit e o char ártico vai além da simples dinâmica predador-presa. As práticas tradicionais asseguram uma coleta sustentável, tomando apenas o necessário e respeitando os ciclos sazonais. Essa conexão reflete uma compreensão mais profunda de que a sobrevivência depende do equilíbrio, não da extração máxima. Enquanto o char ártico aporta nutrientes essenciais dos corpos de água, a paisagem do Ártico também oferece tesouros vegetais inesperados. A tundra guarda maravilhas ocultas, bagas que desafiam o clima hostil com uma teimosia assombrosa. Essas diminutas frutas são milagres botânicos que contribuem com nutrientes vitais à dieta Inuit. Como as plantas produzem frutos em uma região onde as temperaturas permanecem abaixo de zero durante 8 meses ao ano, as bagas árticas empregam táticas de sobrevivência extraordinárias. Crescem incrivelmente perto do solo, raramente alcançando mais de 10 centímetros de altura, para permanecer dentro da fina camada de ar aquecida pelo sol sobre a terra. Muitas espécies completam seu ciclo de crescimento em 2 anos. Armazenam energia no primeiro ano e produzem fruto no segundo. Essas plantas dominam a gestão do tempo extremo melhor que qualquer guru de produtividade. As amoras pretas são das frutas mais resistentes do Ártico. Essas pequenas bagas negras permanecem na planta durante todo o inverno e, de fato, melhoram seu sabor após congelarem. O segredo está em sua química. O congelamento rompe as paredes celulares, liberando açúcares que antes estavam presos. Isso significa que os Inuit podem colhê-las durante todo o ano, mesmo cavando através da neve para encontrar fruta conservada nos meses de inverno. Uma xícara de amoras pretas contém mais antioxidantes que mirtilos, com compostos adaptados especificamente para proteger as células vegetais do estresse oxidativo do frio extremo. As cloudberries são outra maravilha do Ártico. Essas bagas de cor âmbar se parecem com framboesas, mas contêm 4 vezes mais vitamina C que laranjas por peso. Em uma região onde os cítricos não podem crescer, as cloudberries previnem o escorbuto, um assassino histórico nos climas do norte. Crescem em zonas pantanosas, com raízes que se estendem profundamente em solos próximos ao permafrost. Se existissem frutas super-heróicas, as cloudberries usariam capa. Salvam vidas com seu poder vitamínico e sobrevivem a condições que matariam a maioria das plantas. As lingonberries adicionam salpicos vermelhos vibrantes à tundra. Parentes dos cranberries, essas bagas contêm conservantes naturais que as permitem permanecer comestíveis por meses sem refrigeração. Seu sabor ácido provém do ácido benzoico, o mesmo composto usado na preservação comercial de alimentos, mas produzido naturalmente pela planta. Quando as reservas de comida escasseiam no final do inverno, essas frutas autoconservadas aportam acesso vital a vitaminas. As técnicas de colheita tradicionais refletem gerações de observação. As bagas são colhidas com pentes especiais esculpidos em chifre ou osso, o que permite aos coletores remover muitas bagas rapidamente sem danificar as plantas.
As crianças aprendem essas habilidades desde pequenas, desenvolvendo o olho para identificar os melhores pontos, um conhecimento tão valioso quanto a caça para garantir a sobrevivência da comunidade. O momento nutricional em que as bagas são consumidas demonstra uma compreensão ecológica profunda. Tradicionalmente, os Inuit comem as bagas junto com alimentos ricos em gordura, uma combinação que maximiza a absorção de vitaminas lipossolúveis. As bagas colhidas durante o verão podem ser armazenadas em óleo de foca, preservando-as e criando um alimento de inverno que combina múltiplos nutrientes em uma única preparação. A pesquisa moderna valida o conhecimento tradicional sobre essas frutas. Estudos descobriram que as bagas árticas contêm compostos únicos desenvolvidos para proteger as plantas em condições extremas. Esses mesmos compostos oferecem efeitos protetores contra a inflamação e o dano celular nos humanos. Uma única xícara de bagas árticas mistas aporta mais fitonutrientes diversos que a maioria das frutas comerciais, refletindo a vantagem competitiva das plantas que devem sobreviver contra todas as probabilidades. A abundância inesperada dessas bagas desafia as suposições comuns sobre a escassez no Ártico. Durante a temporada alta, um coletor habilidoso pode juntar vários quilos por hora, suficiente para proporcionar um apoio nutricional significativo. Essa produtividade em um ambiente tão extremo demonstra a notável capacidade de adaptação da natureza. Coloque-se na pele de um Inuit, sentado em uma cabana onde o vento uiva como se quisesse cobrar vingança. Diante de você, um banquete que ri dos menos 64 graus Celsius, quack estalando como vidro quebrado, tão frio que te dá um tapa metabólico enquanto te salva do escorbuto. Carne de foca fumegante pingando ferro, dizendo ao frio: "É só isso que você tem?" Muktuk, esse chiclete de baleia que você mastiga até sua mandíbula pedir clemência, carregado de vitamina C para calar as laranjas presunçosas. Yakutak, o sorvete que não precisa do seu freezer de hipster, com bagas que piscam para o sol que mal aparece. Acha que isso é estranho? Experimente o sangue de foca, um gole que aquece mais que seu café de $5, ou iguanak, tão fedorento que os ursos polares pedem máscaras. O caribu não fica atrás. Carne magra que envergonha sua academia, fígado que explode em vitaminas e um estômago que é basicamente uma salada para preguiçosos. Pemmican, uma barra energética que cospe nas suas, com calorias para cruzar a tundra sem reclamar. Char ártico, brilhando como um influenciador sob o gelo, e bagas que zombam do permafrost com sua doçura. Língua, coração, tutano. Cada pedaço do caribu grita "use-me", enquanto o fígado de foca te encara como se dissesse: "Sou mais nutritivo que seu cáli". Esse banquete não é comida, é um tapa na cara do Ártico, um desafio de um povo que disse à morte: "Sente-se e observe". Você? Mastigaria pele de baleia ou amarelaria? Escreva Ártico nos comentários, nomeie o alimento que te abalou e junte-se a essa tribo que não teme o gelo. Mas cuidado! O Ártico não perdoa, os Inuit não desistem e esse banquete não espera pelos fracos. Inscreva-se para mais conteúdos como este